Hello, Jagubers! Hello, rainhas! Tudo bem com vocês? Eu sou Vinícius Padilhacar, esse é o canal Mediunidade Ayahuasca, do mesmo nome do livro que lancei pela editora Telha. Siga-nos em nossas redes sociais. E o tema do vídeo de hoje é Laroê Mojibá Exu Tranca-Rua no Santo Daime. Vamos lá? Então, antes de começar, já vou pedir aqui para você dar seu joinha. Hoje, o tema do vídeo hoje é legal, é importante a gente falar sobre esse ser tão conhecido na doutrina do Santo Daime, Exu Tranca-Rua, né? Exu Tranca-Rua é um dos Exus mais famosos que tem, né? E antes de começar, já vou falar para você que tem um vídeo, Exu no Daime Ayahuasca. Recomendo que você veja. Porque aqui eu vou estar falando de um Exu específico, né? E nem é bem dele que eu vou estar falando. Eu recebi desde que esse canal foi fundado, que eu recebo uma enxurrada de pedidos para me contar a famosa história do Padrinho Sebastião com o Exu Tranca-Rua. Todo mundo tem uma fixação nessa história. Ai, mas como é que foi aquela história do Padrinho Sebastião com o seu Tranca-Rua? Como é que foi? Gente, eu não posso contar uma história que eu não vi, assim, porque eu vou estar contando pela boca de quem eu ouvi, assim. Eu recomendo que vocês possam ir no Mapiá, ou aqui no Céu do Mar, na Igreja da Madrinha Nonata, que é filha do Padrinho Sebastião, e aí peçam para ela contar essa história. Assim, eu já ouvi ela contando várias vezes, assim. E é legal eu acho muito legal você beber na fonte, tá, gente? Eu acho muito legal a gente conhecer a doutrina do Santo Daime, perguntar aquilo que a gente gostaria de ouvir, sabe? Os padrinhos e madrinhas, eles são sempre muito solícitos, assim, então acho que eles vão ter prazer de contar a história da própria doutrina, assim. O Padrinho Sebastião teve um encontro com o Tranca-Rua, né? Tem uma história sobre isso, assim. E é devido a essa história que existe em toda a igreja de Santo Daime a casinha do Tranca-Rua. Se vocês perceberem, qualquer igreja de Daime que vocês forem vai ter a casinha do Tranca-Rua lá para acender uma vela para ele, assim. Esse vídeo aqui é para esclarecer alguns pontos que eu acho que tem nessa história que, por falta de conhecimento, não é uma coisa clara, sabe? Assim. Primeiro ponto, assim, nessa história do Padrinho Sebastião com o Tranca-Rua, costuma-se dizer que o Padrinho Sebastião iluminou seu Tranca-Rua, né? Que o Padrinho Sebastião vomitava sangue, e que esse sangue era o sangue das oferendas que davam para o Tranca-Rua comer, assim. Já ouvi muita coisa a respeito disso, assim. Então, primeira desmistificação, assim. O Padrinho Sebastião não iluminou o Tranca-Rua. O Tranca-Rua já é iluminado, sabe? O Tranca-Rua já é um Exu coroado, iluminado, muito antes do Padrinho Sebastião, assim. O que eu acredito que aconteceu? Existe um quiumba ali, um espírito que se dizia Exu e que se fez se passar por um Tranca-Rua, sabe? Essa é a primeira coisa que eu acredito claramente, assim. Não era um Tranca-Rua Exu coroado e firmado, trabalhador de Umbanda. Não era. Era um quiumba vagabundo se passando por uma coisa que não era, entendeu? E fez o Padrinho Sebastião passar pelo que passou. Essa é a primeira desmistificação. Segunda desmistificação, assim. Na verdade, essa casinha do Tranca-Rua, que tem na porta de toda igreja, assim, ela é a casinha de Exu, né, gente? Existe a necessidade de ter um guardião para os trabalhos espirituais acontecerem, assim. E não necessariamente é um Tranca-Rua que está ali. E eu digo isso porque eu tive essa experiência, assim. Na igreja de onde venho, a gente ficava de fiscal na casinha do Exu, lá do lado do Tranca-Rua. Ficava de fiscal lá. Fui eu ficar de fiscal lá. Era fora da igreja, no ambiente externo, porta de rua. Tô eu lá parado em pé. De repente eu olhei, eu comecei a ver, tinha um jardinzinho assim com umas plantas. As plantas foram se mexendo, eu falei, gente, eu tô muito pegado, né? Que eu já tô começando a ver essas plantas se mexer aqui na minha frente. Elas foram se mexendo e elas fizeram a figura de uma caveira, o rosto de uma caveira. E aí em cima da caveira apareceu uma coroa. Eu falei, o que eu tô vendo aqui, assim? E aí na hora eu escutei Exu Caveira. E aí eu percebi que tinha um Exu Caveira comigo ali na contraparte espiritual. Não era Tranca-Rua que estava ali. Quem estava ali comigo era Exu Caveira. Tá certo que o meu Exu é Exu Caveira. Tá certo que ali naquele momento ele provavelmente estava junto comigo. Mas quando acabou o meu turno de fiscalização e eu voltei para o trabalho assim, me foi esclarecido que aquela casinha de proteção ali não era Tranca-Rua que ficava ali. Os Exus iam se revezando. Até porque o trabalho era imenso, né? E era mais de um Exu. Então, a segunda desmistificação, Vim,
Você pode chamar a casinha de tranca-rua, não tem problema nenhum, mas não significa que é a tranca-rua que vai estar protegendo e guardando o trabalho espiritual. Assim, a gente precisa dos Exus, eu já falei isso no meu vídeo de Exu, eles são necessários para o trabalho espiritual. Exu faz a guarda, é a polícia do plano astral, assim, então existe a necessidade real de se ter isso, assim. Trabalho espiritual que não tem vela acesa para Exu e Pombagira, que não tem vela acesa para povo de esquerda, é um trabalho sem proteção espiritual, sem guarda. Vocês querem saber se aquela casa, se o lugar que vocês estão indo é protegido? Procure ver onde tem. Pergunta se tem. Assim. Se não tiver, corre bino, que é cilada. E aí, no corre bino, o que você faz? Nossa, achei graça. Curte aqui, faz um comentário. Vamos voltar. E aí, gente, assim, esse vídeo, a proposição dele é dizer que existe uma história que hoje em dia é uma história mitológica e basilar de fundamentação da entrada de Exu na doutrina do Santo Daime, que é a de tranca-rua com o Padrinho Sebastião. E existem desmistificações que precisam ser feitas, né? Assim, Exu é trabalhador, não é vagabundo, né? Exu não precisa ser iluminado, ele já é iluminado. Ele tanto é iluminado que ele é um agente da lei kármica. Ele pode atuar na lei do karma da pessoa. Se ele achar que aquela pessoa merece quebrar uma perna, ele vai quebrar a perna da pessoa, porque aquilo é lei do karma. Ele está quebrando a perna daquela pessoa porque aquela pessoa passou em cima da perna de um morador de rua com um carro. Isso é só alegórico, tá? Mas enfim, assim. Então o Exu ele já é iluminado. Ele tanto é iluminado que ele tem a corda ali, ó, do karma na mão dele, para bater ou para fazer carinho, assim. Então ele não precisa ser iluminado, sabe? E na casinha de tranca-rua, como é chamado no Santo Daime, a casinha de Exu, não necessariamente é a tranca-rua que está trabalhando ali. Pode ser qualquer outro Exu e pombagira. Então, essas desmistificações são importantes, que é para a gente ir clareando o trabalho espiritual, assim, para a gente entender que o trabalho espiritual, a paleta de coisas do plano espiritual é muito maior do que a gente imagina e julga só com as nossas regrinhas pequenas, assim. É um vídeo curto para saudar Tranca-Rua, saudar Padrinho Sebastião e continuar nos trabalhos espirituais. E se você gostou desse vídeo, você dá o joinha, faz um comentário legal, você já teve encontro com o seu Exu no o lugar que você frequenta, tem a casinha de seu Tranca-Rua lá? Vamos continuar. Lá no emoji baixo.